De outro lado, o problema que decorre do fato de que a lei de licitações, apesar da pretensão ampla, de englobar todas as compras, ela não contém regras amoldadas, adequadas, para proteger o interesse público em certos tipos de contratação específica. Afinal de contas, pretendendo ser uma lei para todos os contratos, uma lei em plastro, curadora de todos os males, ela é fundamentalmente uma lei para resolver problemas de contratação de empreitada de obra. E aí, vocês todos estão acostumados, é muito difícil a quadratura do círculo. É muito difícil fazer caber todo tipo de contrato que a administração possa pretender firmar no modelito da empreitada de obra pública. Isso não sou eu que disse, isso é uma percepção absolutamente cogente. E ela é percebida pelos operadores do direito, nós que temos que lidar com compras governamentais, e vem sendo percebida pelo legislador. E por que vem sendo percebida pelo legislador? Porque o legislador, refletindo os anseios, as ansiedades, as angústias do administrador público, vem respondendo a essas angústias com uma fragmentação pontual do regime de licitações. Como isso? Buscando editar normas voltadas a especificidades de contratações públicas. Ou normas aplicáveis a órgãos ou entes da administração, para esse ente vale tal regra, ou leis de licitação voltadas a um tipo de contratação governamental, no caso das compras da defesa, ou pior, sem nenhum desdouro ao conteúdo dela, mas leis como a lei do RDC para contratações episódicas. Contratações envolvidas no âmbito da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, das Olimpíadas. Ou seja, uma fragmentação que rompe a ideia de um sistema de normas aplicáveis à legislação. E daí nós temos que conviver com uma lei com pretensões de amplitude e abrangência, aliada a uma miríade de leis específicas, que não apenas dificulta o nosso dia a dia, torna mais árdua a tarefa do operador do direito, mas que fundamentalmente corrói, impacta a ideia de um sistema orgânico de licitações para as compras governamentais. Vivemos, então, diante de um cenário de normas gerais específicas, que não têm a generalidade de serem abrangentes e globais, mas, ao mesmo tempo, são especiais para entes do governo federal. Por quê? Porque se reserva a competência legislativa privativa de especializar o regime geral apenas pelo legislador federal. E como nós temos, em que pese alguns intérpretes e órgãos de controle enxergarem a Lei 8666 como aquilo que os espanhóis chamam de lei de rango constitucional, uma lei de delegação constitucional, nós temos um fato que é objetivo. A Lei 8666 é uma lei ordinária, alterável por outras leis ordinárias. E, portanto, ela tende a ser, e este é um problema, tende a ser esvaziada por uma sucessão de leis, também ordinárias, também federais, que vão retirando da Lei 8666 a aplicação sobre alguns nichos de contratações governamentais, gerando este âmbito de fragmentação de que eu falava. Apenas para não dizer que desconheço, eu tenho que reconhecer que a própria Lei 8666, independente da interpretação que a ela se deu, ela no seu próprio texto original já reconhecia a sua insuficiência como lei de abrangência plena a todas as contratações. Em vários dispositivos da Lei 8666, nós encontramos este reconhecimento. No artigo 119, que, com alguma timidez, remetia ou admitia os regulamentos próprios para entes da administração pública, respeitados os preceitos da 8666, para linhas aéreas, que se manteve a licitação sob a égide do Código Brasileiro da Aeronáutica, no artigo 122, repartições públicas situadas no exterior, no artigo 123, ou mesmo a aplicação subsidiária para concessões e permissões. Portanto, o próprio texto da Lei 8666 já, de certa forma,
reconhecia a sua insuficiência como uma lei de abrangência global.